Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. Hoje a gente vai falar de um serviço essencial aí para a navegação marítima, a Rádio Costeira de Itajaí, que é mantida aqui pela Univale. No início de março, um pedido de socorro de uma embarcação de captura de atum evitou uma tragédia. Eles pediram socorro à Rádio Costeira de Itajaí, que imediatamente acionou aí as autoridades competentes, a Marinha, a Capitania dos Portos e também resolveu essa situação e evitou aí uma tragédia. Sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com o coordenador da Rádio Costeira de Itajaí, o professor Jairo Ferracioli, que está no comando dessa operação, desse serviço tão essencial aqui para nós e para toda a costa aqui, né, que Itajaí que vive aí da pesca também. Obrigado pela sua presença aqui, professor Jairo. Professor, a Rádio Costeira, embora haja muita tecnologia de celulares e tudo mais agora, mas a Rádio Costeira é essencial porque em certas distâncias o sinal do celular já não pega mais em alto mar, né? Então isso facilita bastante a vida de quem trabalha no mar, é isso, professor? Positivo, é isso, Almeri. Geralmente as embarcações, existe até um sistema de telefonia para as embarcações maiores, com mais poder aquisitivo, vamos dizer assim, que é o Iridium, né, e outros sistemas que permitem usar o telefone. Mas a rádio tem toda uma característica bem interessante, assim, né, porque tem posições, localidades que não pega, né, o telefone. Então o rádio é um meio que praticamente ele pega em quase todas as áreas, né, e é aquele meio também que quando você faz uma chamada geral, muita gente escuta, né? Porque tem os canais próprios para isso. Então muita gente escuta. Então num caso de socorro assim, quando a gente passa a fazer chamada geral, todo mundo já fica atento. Então todo mundo já fica alinhado, né, com o que a estação está mandando e é muito mais fácil. Tanto que essa embarcação já tinha um barco próximo, que a gente inclusive não falou diretamente com ele na hora, mas ele ouviu o sinal das chamadas gerais que a gente estava dando. Isso são casos e mais casos em vários períodos do ano, né, professor? Essa embarcação estava onde? Essa embarcação estava praticamente, se a gente for fazer uma linha, um triângulo, né? Por fora de São Francisco do Sul, vamos dizer assim, entre Itajaí e Paranaguá. Mas era bem afastado, o atuneiro ele pesca bem afastado. Então essa embarcação estava por fora disso. Então é até uma localidade boa de comunicação, via rádio, o que permitiu assim, a gente prestar um serviço bastante satisfatório nisso. E a questão das ocorrências, Almeri, essa é um dos casos, né? Uma situação que já ocorreram várias vezes. Muitas ocorrências acontecem, né? Principalmente às vezes acidente a bordo, né? Então tem todo aquele atendimento imediato. A gente já teve inclusive um programa aqui para a rádio, em que qualquer evento lá fora a gente acionava o pessoal de enfermagem e medicina aqui da universidade para prestar qualquer tipo de auxílio, né? Para saber, o cara dar um infarto lá, a gente já sabia o que falar com os caras, porque a gente interligava eles. Tipo como o SAMU faz às vezes, liga, a pessoa está tendo um infarto, o SAMU já dá as orientações para a pessoa. É isso também que era feito. A bordo é muito difícil, né, professor? Exatamente, é bem claro. Já teve muitas situações. É uma história, dá alguns livros, se for contar assim, inclusive a minha vida, porque lá no início eu comecei trabalhando com isso, né, em 76, na Embratel, até 98. Nossa. Eu era rádio operador, então a gente conviveu com muitas situações. E até hoje a estação, permanentemente temos ocorrência, quase que diário isso. Porque tem problemas mecânicos, problemas eletrônicos, né? Tem um sistema, os barcos hoje usam um sistema chamado PREPS, que dá a localização deles permanente. Da Marinha. A Marinha monitora isso. Então, quase sempre a Marinha chama tal barco porque o PREPS está disparado. Não sabemos se é problema ou é sem querer, né? Um disparo sem previsão. A Marinha também utiliza, então, os serviços da Rádio Costeira? Bastante. A gente tem uma relação muito boa com a Marinha, né? Praticamente quase tudo de ocorrência e necessidade, previsão do tempo, né? Às vezes tem fortes ventos, aí a Marinha já emite para a gente lá um boletim lá, pedindo para a gente transmitir para todas as embarcações na área. E a gente faz serviço. É o braço, não podemos dizer que somos o braço direito da Marinha, assim, né? Porque em termos de radiocomunicação a gente está ali atento para ajudá-los. Esse convênio é um convênio que a universidade
tem com a Prefeitura de Itajaí, né? Hoje tem a Diretoria de Pesca. Existe desde 2012, é isso, professor? O serviço já existe desde 2000. De 2000. Inclusive, lá no início, a Univale foi uma das primeiras a gerenciar a estação. A estação pertence à Prefeitura Municipal. E a Univale, inclusive, foi uma das primeiras lá atrás, porque o pessoal do CTTMar, eu, inclusive, fazia parte na época, a gente tinha um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro, e lá naquela época a Embratel ia fechar e a gente já tinha idealizado montar uma estação pelo poder público ou fazer um fundo para criar uma estação. Depois disso foi criada a estação. E um dos primeiros locais foi justamente aqui, né? Se eu não me engano, até o professor Roberto Warlich era um dos coordenadores da rádio na época, lá atrás. Na Univale, né? Exatamente. Eu já estava noutra vida, né, que era dar aula, hoje escola de negócios, mas já dava aula, fiquei um pouco fora da situação, mas de vez em quando a gente acompanhava, porque é uma coisa que eu trabalhei 22 anos nisso, quase então uma vida inteira. Fica no sangue, como a gente disse. Exatamente. Tá, e o convênio é assim, na realidade a estação da Prefeitura e a Univale foi contratada, né, para prestar o serviço de gestão da estação. Então a parte de equipamentos a gente não interfere, a gente só comunica, né? Manutenção imediata, sim. Então, a nossa função é prestar um bom serviço, né? Ter ali os operadores revezando 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, o nosso papel é esse, né? E a gente tem algumas metas para cumprir, né? Em termos de o que a gente tem que atender, como a gente tem que atender. Se a gente tem meta e a gente cumpre essas metas. Professor, é isso que eu queria ver com o senhor. A rádio funciona 24 horas por dia. Como é que é o dia a dia da rádio? São 6 operadores, que tem que ser pessoal técnico, capacitado também, autorizado pela Anatel, é isso? É isso, a gente tem 5 operadores, tá? 6 comigo, mas eu não conto, porque eu sou por um acaso, na minha profissão, eu tenho gestor, né? Essa habilitação, né, da Anatel. Todos eles têm a carteira, né, de radiocomunicação, expedido pela Anatel. A gente faz um trabalho de 24 horas, são 6 horas diárias cada um. Então, 6 vezes 4, 24, a gente tem 4 operadores por dia, um sempre sobra, porque eles têm que ter uma folga semanal e uma folga final de semana, no domingo, por mês. Então, a gente consegue manter uma escala, né, para poder... Mas 24 horas, 6 horas cada operador, interruptamente de segunda a segunda. Vocês já contabilizaram por dia quantas chamadas a rádio recebe? Assim, a gente mais ou menos dá em torno de, em média, 1.500, 2.000 intercomunicações, né? Barco, terra, terra, barco, né? A gente não computa o número de chamadas que a gente faz em termos de chamadas gerais. Porque chamada geral é quase que o tempo todo. Por quê? A gente faz chamada geral para passar uma informação, um recado, a gente faz chamada geral para qualquer outro evento, a gente faz chamada geral para passar a previsão do tempo. Então, esse item, né, a gente não computa, mas as previsões do tempo, os recados, né, outros eventos, a gente computa tudo praticamente. Inclusive, a gente tem a transmissão diária, não só do boletim do tempo, a gente tem também uma transmissão da Petrobras, que ela nos solicita via outras empresas lá que prestam serviço para ela, da transmissão de pesquisa sísmica na Bacia de Santos. Então, nós temos aí 2 posições hoje que tem barcos, né, fazendo pesquisa sísmica. E essa embarcação geralmente é acompanhada de outros barcos que apoiam e a gente passa a posição diariamente disso para poder manter as embarcações avisadas, né, a questão de segurança, navegação. Então, as embarcações sabem que tais posições têm pesquisa sísmica. Então, qualquer atividade, né, fica proibido dentro de um espaço X ali e as embarcações ficam sabendo. Hoje, vocês também, é um serviço gratuito às empresas de pesca, né, e aos pescadores também, né, professor? Hoje, eles têm esse serviço aí disponibilizado para eles, é isso? Tudo é de graça, não tem, né? De graça a gente diz que não porque paga tributos, né? Todo mundo paga. Mas é mantido pela prefeitura, né? E não se cobra nada, aliás, nem podemos, né? E temos, geralmente, quais são as maiores ocorrências, né? A gente pega a posição de embarcação trabalhando, embarcação navegando, embarcação ancorada, embarcação atracada. Tem também embarcação entrando, embarcação saindo da barra, né? Temos previsões do tempo, tem várias informações de teste de embarcação.
embarcação chama para teste, porque a Marinha, às vezes, só permite que o barco saia se estiver tudo funcionando, e o rádio é elemento número 1, né, tem que estar funcionando. Então, a gente atende todas essas ocorrências, né, e além da previsão do tempo, dessa pesquisa sísmica, que nem recentemente tivemos aí a questão da bacia de evolução, e a nossa situação foi, né, a autoridade portuária nos pediu, porque o ofício da Marinha pediu, que é para nós era a estação encarregada de avisar todas as embarcações, praticamente 24 horas antes do evento, que a barra ia fechar de tal horário a tal horário, e qualquer embarcação, então, que fosse entrar, devia entrar em contato conosco e a gente avisava, então, sobre a ocorrência. Então foram as 6 manobras ali que a gente acompanhou, quase que em tempo real ali. Para nós foi até legal porque é quase que visível ali, né? Então a gente tem toda a visão daquela área ali. Então qualquer embarcação que por acaso quisesse entrar, a gente chamava e informava. Pronto. Foi tudo correu bem, graças a Deus. Não houve nenhuma incidência, só uma embarcação que estava insistindo em querer entrar, mas aí jogamos a bola para a Marinha, ela segura aí que você não pode entrar. Esse serviço também é essencial para a comunicação do dono do barco, no caso o armador de pesca, com a tripulação lá fora, né, professor? Até na questão não só da segurança, mas também da produtividade, né? Assim, aqui em terra o armador já sabe o quanto foi pescado, o quanto o pescador está trazendo. Essa comunicação eles fazem também via rádio? Vamos lá, o principal é socorro, urgência e segurança e alguns avisos importantes na navegação. Mas fora isso, a gente presta essa questão de recados, né? Que é particulares e empresas, né? Hoje em dia quase todos os barcos eles são proprietários ou donos ou mestres, então é quase tudo em família, vamos dizer assim. Então a gente presta serviço sim, as embarcações geralmente entram em contato conosco, olha, ou o patrão, vice-versa, né? Dizendo para a embarcação entrar em tal porto, né? Pega informações da pescaria, geralmente, quanto tem, quanto não tem, que dia você vai entrar, que dia você vai sair. Então tem várias informações, todo esse... o principal da estação praticamente é isso, né? Principalmente essa troca de comunicações entre terra e mar, tanto particular, assim, do patrão, né, do barco, o dono do barco, quanto os familiares. Os familiares não é tanto o número, porque toda embarcação que a gente se comunica, que está navegando ou trabalhando, a gente coloca num sistema que tem na prefeitura. Então, você entra no site da prefeitura, vai estar lá, Rádio Costeira. Entendi. E clicando lá no Rádio Costeira, você vai digitar o nome da embarcação, onde quer aparecer a tela, e vai dizer assim, se a embarcação falou conosco nas últimas... Vai estar o último contato da embarcação que a gente teve, tá? Desde que se comunicou conosco, claro. E a gente coloca lá o registro do nome da embarcação, posição, se está navegando, se está trabalhando, o que está fazendo. E as famílias, né, principalmente, ficam sabendo onde é que está o barco. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Jairo, falar mais um pouquinho sobre a Rádio Costeira, um serviço essencial, principalmente aqui para a região onde há a maior frota de barcos de pesca do Brasil. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje o nosso assunto é a Rádio Costeira de Itajaí, um serviço bastante importante para a navegação aqui da região, não só da região, mas de algumas outras regiões aqui da costa de Santa Catarina, inclusive do Paraná. Eu estou conversando aqui com o professor Jairo, que é o coordenador da Rádio Costeira de Itajaí, que está dando várias informações do quanto é importante a Rádio Costeira para o setor da pesca. Professor, a Rádio Costeira também ela presta serviço à navegação da Marinha Mercante, por exemplo? Que tipo de auxílio a Rádio Costeira pode prestar para a Marinha Mercante, para os navios que entram aqui? É uma estação 24 horas, então assim, qualquer navio, qualquer embarcação, qualquer tipo de embarcação. Aliás, como Itajaí cresceu muito a questão do lazer, né? É isso que eu ia perguntar para o professor também, Isso, embarcações de lazer. Navios não é frequente porque eles têm telefone, existe toda uma estrutura, mas em caso de urgência, segurança, socorro, já houve vários episódios, né, que a embarcação, o navio estava navegando e tínhamos embarcações na área e eles pediram para a gente fazer uma ponte, comunicar com as embarcações. Então a gente fala com navios, isso é frequente até. Fala com o navio
para poder... Geralmente é o navio que nos chama, né? Mas a gente está apto a atender qualquer solicitação também de navios, né? Então os operadores, além de ter o curso habilitado pela Anatel, tem que ter um domínio do inglês. Assim. Não vou dizer que todos dominam o inglês mesmo, mas praticamente dos 5, 4 dominam o inglês. Tá mais ou menos, né? Tá aprendendo. Mas é bom ter, a gente escolhe geralmente aqueles que têm um pouco de conhecimento em inglês, porque também na navegação marítima tem todo um código, que a gente chama código Q, né? Pelo código Q a gente pode se comunicar, mesmo não falando a mesma língua, a gente pode se comunicar com a embarcação. Interessante tá? Isso, né? Então cresceu muito assim o negócio de lazer, e é muito frequente as embarcações de lazer também escutarem a previsão do tempo, e entrar em contato conosco para saber da previsão do tempo, né? Informações sobre a Barra de Itajaí, principalmente, acontece. Isso é frequente, isso. Qual o alcance da Rádio Costeira? Ela alcança aqui a costa catarinense, mas alcança a costa de outros estados também? Sim, a gente assim, lá atrás, quando os equipamentos eram novos e antenas, tudo, a gente alcançava aí do Espírito Santo a Uruguai. Né? Ultimamente, nos últimos anos, a gente teve 2 ocorrências de vendavais da estação. Perdemos parte da estrutura lá dos braços que sustentam as antenas e danificou cabos. Então a gente teve problemas técnicos sérios, né? Tentamos deixar ela operando, mas a gente perdeu um pouco aquele alcance que a gente tinha, né? Como as embarcações de Itajaí, aqui da nossa área, né, trabalham de Santos, do Rio de Janeiro até Rio Grande, então a gente ainda consegue manter algum tipo de comunicação, mas o forte mesmo é entre Santos e a metade, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, assim, entendeu? A gente faz muito ponte às vezes, né, porque as embarcações nos escutam bem. Às vezes a gente tem dificuldade de escutá-los. Então, algumas outras embarcações fazem ponte, a gente trabalha muito com isso, assim, né, ponte. E nós temos 2 sistemas de comunicação ali na estação, tá? Nós temos o HF, ou SSB, e o VHF. Então, o SSB é aquele que permite você se comunicar hoje, né, de Santos a Tramandaí, mais ou menos, Torres. Já foi maior esse alcance, tá? E o VHF é aquele tipo de equipamento que fala nos raios de 50 milhas. Isso dá mais ou menos de Paranaguá a Florianópolis. É claro que tem uma questãozinha de propagação, né? Quando a propagação está boa, eu vou mais longe, tanto nos 2 sistemas, né? Quando a propagação está boa, eu vou mais longe, quando a propagação está ruim, eu vou mais perto. A gente já alcançou, por esse equipamento de 50 milhas, praticamente quase 500 milhas. A gente já tem dias que abre de uma maneira que a gente fala no Espírito Santo. Então, é dia, a gente não pode contar com isso. Então, a gente tem toda essa área, né, esses 2 equipamentos de cobertura para radiocomunicação. Eu creio que um grande serviço realmente também, né, é a informação da previsão do tempo, né, professor? A previsão do tempo é feita aqui pelo Laboratório de Climatologia da Univale, é isso? Isso, exatamente. Desde o início, quando se contratou a Univale para prestar esse serviço, um serviço do portfólio era esse, né? A gente fazer uma previsão do tempo direcionada para as áreas, né, Brava e Charlie, ali, que é a área que atua as embarcações pesqueiras. E essa previsão chega bem cedo, inclusive, né? O professor Sergei é o encarregado disso. Quando o operador das 6 horas que chega lá, daqui a pouco já está lá o aviso para ele que chegou. Essa previsão é transmitida 7 vezes por dia, né? Então são bastante vezes. Fora isso, né, que 7 vezes por dia, 30 dias, dá 210 transmissões. Fora isso, muitas embarcações também solicitam para nós, né? A tal hora, de certo, ela não estava na escuta, né? Não escutou a nossa chamada geral e a transmissão do tempo. Muitas embarcações, quase que o dobro disso, assim, né? São quase mais de 400 transmissões de previsão do tempo que acontece na estação, porque as embarcações também solicitam essas informações, né? Então as embarcações lá fora gostam da nossa previsão, né? A gente adaptou algumas coisas importantes, né? Até a linguagem, né, de nós e milhas e coisas, então fica bem acessível aos pescadores e a todas as embarcações na prática. E assim, quando a embarcação não escuta, a gente transmite fora do horário sem problema nenhum. Tá? Fora essa transmissão do Sergei,
A Marinha, às vezes, né, nos solicita, né, a transmissão da previsão do tempo, principalmente quando tem ventos fortes. Então, quando tem ventos fortes, o alerta de ciclone, né, eles mandam o alerta para a gente lá e a gente passa a transmitir também 7 vezes por dia ali, naquele período de ocorrência. Professor, a gente entrou no assunto do rádio operador, né? Essa profissão, ela tem cursos específicos para quem é interessado? Como é que funciona isso? Bem, lá atrás era bem mais burocrático. Lá atrás, eu, por exemplo, fiz um curso de praticamente 6 meses. Né? O curso que eu fiz me permitia operar vários tipos de estações. Né? Hoje em dia não é muito difícil. Hoje em dia tu vai na internet, entra na Anatel, né? E tem todo lá um sisteminha que você faz a inscrição, estuda, né? O tempo que você tem é estudar, aprender a comunicação rádio marítima. E depois faz uma prova, né? Vai a Florianópolis, tu vai sentar lá no computador, vai fazer a prova da Anatel. Hoje em dia, alguns cursos, né, da Marinha, Instituto Federal, né, que tem curso de pesca, então eles habilitam a pessoa, né, dão o treinamento, o curso presencial, vamos dizer assim, para quem quiser também tirar a carteira de radiooperador, né. É uma profissão quase em extinção, assim, né, porque antigamente era comum, né, existia várias estações, e hoje não são tantas estações assim. Mas o radiooperador, sim, tem que fazer, não digo um curso, mas tem que estudar para se habilitar. São poucas rádios, são poucos municípios também que investem, professor, no Brasil. A Rádio Costeira de Itajaí é uma das poucas no Brasil? A pesca, né, ultimamente tem sofrido aí como é que eu diria, uma pane, né, vamos dizer assim, né, uma retração. Vem chumbo de tudo quanto é lado, né? Lei proibindo isso e aquilo. Daqui para o sul, por exemplo, a gente teria mais uma estação, que é em Passos de Torres, que não opera mais praticamente. A gente nem tem ouvido mais ela. Eu fiz uma visita uma vez para eles lá, e essa estação praticamente funcionava bem, depois passou a funcionar horário comercial, e não sei nem se está operando, porque a gente não tem escutado, né? Para cima também tem, em Angra, se não me falha a memória, tem uma estação também. A gente escuta pouco, mas escuta. Então tem também para as regiões da barco pesca lá da região deles. Fora isso, existe aquilo que eu trabalhei antigamente, que é uma rede nacional de estações costeiras. Que quando a Embratel foi vendida, né, porque ela pertencia à Embratel, nós tínhamos uma estação, tinha a principal Rio de Janeiro, os regionais, Rio Grande, Belém e Recife. Tinha as locais, que era Itajaí, Santos e outras estações para cima, e tinha as restritas, que a gente chamava, que era a Florianópolis, que era a nossa, que comandava, Paranaguá também, então era só VHF, essas estações. Então essa estação ainda existe. Assim, parte dos equipamentos dessas estações não existe mais, porque só tem o Rio, que funciona em longo alcance, e tem vários pontos restritos, que é telecomandado pelo Rio de Janeiro, que é o VHF, que é o curto alcance. Só que isso já era para ter, quando a Embratel foi vendida, a Marinha deu um prazo para a Embratel manter isso. Então, 98 era para ser praticamente 2008, 10 anos. Só que a importância das estações são tão grande que eles prorrogaram isso para mais de 10 anos. Então, agora, ainda não fecharam de vez todas, mas está fechando todas, porque tem todo um sistema de telefonia hoje. E tem outras estações, né? Cada vez a nossa estação, por exemplo, vai ganhar mais importância na radiocomunicação marítima. O diretor executivo de pesca aqui de Itajaí já esteve aqui no programa falando sobre um outro assunto, né? E falou da questão da revitalização da rádio costeira, né? Ela precisa passar por uma revitalização, né, professor? Eu sofreu 2 vendavais, né? Com o tempo, a estrutura que é de madeira está bastante depreciada. A torre também está com alguns problemas de ferrugens. A gente está num local privilegiado, o local é excelente. Tem todo o problema de quem é o espaço, né? Da ANTAC, praticamente quase todos que estão nessa área têm que sair, né? Então estamos com esse problema. Mas a ideia qual é, né? A ideia é a gente passar por um ponto mais acima, ali na antiga FUMAI, né?
e passar para ali e montar uma estrutura nova. Ali, né? Em cima ali, de frente para a praia lá da Atalaia, é isso? Exatamente. Né? Uhum. Então a ideia é ali botar uma estrutura nova, né, de container, né? A gente já desenhou, parece até que a prefeitura já encomendou, e vamos passar para aquela posição ali. Mas não é só pegar o container e passar, né? Nós precisamos verificar a questão da torre, né, ou um poste que dê possibilidade de a gente fixar uma haste com antenas lá em cima, porque tem que ter o VHF, tem que ter altura, né? Então tem toda uma estrutura que a gente tem que tirar dali onde está e passar para lá, em termos de rádio, fiação, cabo, antenas. Então, tudo isso vai ter que ser pensado, vai ter que ser trabalhado e urgentemente, né? Porque a gente vem perdendo espaço de comunicação porque se deteriorou muito. Mas eu diria, eu faria, né? De repente colocar os próprios containers ali, no espaço onde estamos, se fosse possível, lógico, né? Aproveitar aquela torre, dar uma reformada na torre, né? Trocar cabos e antenas, se for preciso, porque o espaço ali é bem mais privilegiado, até mesmo para o porto, que vê toda a entrada, né, do canal, a bacia de evolução, para a Marinha também, está bem na entrada. Então, a posição ali, estrategicamente, é muito melhor. Eu creio que até o sinal seja melhor, porque lá embaixo, na praia do Atalaia, já o sinal do celular quase já não funciona também, né? Ali é um pouquinho mais alto, mas não tanto assim, né? Com 2 containers e o poste, a haste, com certeza melhoraria, assim, o sinal, acreditamos que sim. Vamos fazer uns testes, né? Mas o que a gente tem que fazer é tentar melhorar mesmo, porque cada vez mais ganha importância, né? Isso aí foi só um episódio de uma embarcação, né? Sim. Em que se não fosse a rápida comunicação, né, poderia ter outro destino. Graças a Deus, a maioria das vezes o destino é o salvamento. Já vi muitos casos assim, interessante. Uma vez uma embarcação afundou na costa do Rio Grande e não conseguiu falar conosco, mas eles pegaram o bote, foram para a praia, o barco afundou, foram para a praia, andaram quilômetros, né, e acharam uma fazenda. E nessa fazenda tinha telefone. Para quem que eles entraram em contato? A Rádio Costeira, de Itajaí. Já é uma referência, né? Porque é uma referência. A Rádio Costeira de Itajaí acionou a Marinha do Rio Grande e eles foram lá onde os caras, resgatar os caras, para fazer todos os trâmites da ocorrência. Tá certo, professor. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Com certeza é um serviço essencial aí, principalmente para o setor pesqueiro, né, professor? Obrigado pela sua presença aqui. Com certeza esperamos, né, a Univale continue prestando esse serviço, né, para nós também é importante, é a questão da gestão, né, e estamos à disposição. Tá certo, obrigado. O painel Univale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá.